já é um gancho pro tema da mensagem que eu adaptei de uma das frases muito conhecidas do nosso presidente, que é Deus acima de tudo, um país para todos. É o tema da mensagem, quem for anotar. E eu usei o livro do Wayne Grudem, lembra dele, Marcos? A gente usou ele em 2017, né? Política segundo a Bíblia, Wayne Grudem, livraço. Ele vai me ajudar na pregação. Deus acima de tudo, um país para todos. E texto melhor do que Romanos 13 para essa mensagem não tinha, né? Romanos 13, versículo do 1 ao 7. Coisa simples. Eu não vou me atentar a pregar somente sobre um lado político. Eu vou me atentar a falar de política em si e como isso interfere. A gente teve uma série com esse mesmo nome, né, em 2017, eu acho, Adoração Livre, que ajudou muita gente. Foi Política segundo a Bíblia. E é bom pensarmos sobre isso, e hoje a gente vai tentar pensar um pouco. Romanos 13, do 1 ao 7. Todo mundo achou? Vamos ler. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não vem de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir que pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Esse último versículo, Paulo está parafraseando Jesus quando fala, né, dê a César o que é de César e a Deus que é de Deus. Gente, falar de política, falar dessa coisa mais pública, sempre é um assunto meio chato, né? Eu não diria polêmico, eu diria chato mesmo. Porque existe todo uma série de coisas, principalmente quando a gente pensa na nossa realidade, né? Só que quando Paulo escreveu Romanos 13, ele não estava pensando só no Brasil, estava pensando no mundo em si. Ele estava pensando desde o Oriente Médio, Estados Unidos, Paraguai, Venezuela, Brasil, todos os lugares do mundo. E o primeiro ponto que Paulo deixa claro é que uma sociedade precisa de um governo, precisa de autoridades, né? Então a ideia de anarquia na Bíblia não é aceita. Na Bíblia não é aceita. Não existe uma visão anarquista biblicamente, né? Apesar de muitos cristãos acreditarem nisso e preferirem isso, Paulo vai contra isso. Ele já começa dizendo que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, né? Todos devem estar sujeitos às autoridades, ou seja, pressupõe-se que existe uma autoridade para governar uma sociedade. E isso é bíblico desde a criação, gente. Existe um Deus que cria a humanidade, né? E existe um ser humano que coordena a criação, né? Existe Adão e Eva, existe Adão, né? Que apacenta os animais. Isso é comum existir. E quando Paulo fala que nós devemos sujeitar-se às autoridades, o que ele quer dizer em relação a isso? Está falando que a gente, como não existe um anarquismo bíblico, também não deve existir uma rebelião contra isso. Porque se existem autoridades,
E essas autoridades foram colocadas por Deus para reger o mundo, para reger um país, para reger uma sociedade. Acredite, o presidente do bairro, do seu bairro, foi Deus que colocou. Então existe um motivo para isso. Existe um motivo pela qual aquelas pessoas estão ali. Jonathan, quer dizer para mim então que Hitler foi uma escolha de Deus para a Alemanha? Sim, exatamente, foi uma escolha de Deus. Dilma, Lula, Bolsonaro? Sim, todas essas pessoas não foram colocadas lá ao acaso. Não é que Deus estava de boas, braços cruzados, e as coisas aconteceram e ele não pôde interferir. Isso aí quem crê é os arminianos, né? A gente não acredita nisso. Então Deus, ele coloca autoridades para cada órgão, para cada departamento, para cada situação. Então cabe a nós sujeitar essas autoridades, porque elas serão o nosso norte para muitas coisas na vida, né? Quem vai determinar se nós somos bons ou maus cidadãos são as autoridades, né? Você, quando vai procurar um emprego, quando você vai se candidatar a uma vaga de emprego, muito provavelmente eles vão pedir que você passe o seu histórico criminal lá, né? Você não tem passagem pela polícia e tudo mais. Então quem determina isso? São as autoridades, né? Desde a polícia, as pessoas, os órgãos públicos que determinam isso. E isso é determinante para a nossa vida. E isso já faz um link, gente, para nossa vida cristã como um todo, né? Muitas vezes a gente fica com um lado espiritual na nossa vida cristã, esquecemos que a gente também somos cidadãos, somos pessoas públicas, né? Somos pessoas que temos que prestar contas a outras pessoas. E isso, dentro do Evangelho, é o que mais me atrai, me impressiona. Não é que, e eu já vou fugir um pouquinho do tema, não é que a gente não precisa prestar conta para ninguém, que é muito ruim você falar tudo pro pastor, né, falar tudo pro líder religioso, pai e tal. Isso é uma visão extrema do que é ter autoridade dentro da igreja. A questão, gente, é que nós devemos prestar contas uns aos outros, mas esse prestar contas não é essa obrigatoriedade que a gente imagina, né? Tudo que passa na sua vida, todo roteiro que passa na sua vida, você tem que demonstrar para os outros vão te julgar se isso é bom ou não. Não é esse prestar contas que a gente está falando, prestar contas que a gente espera prestar uns para os outros, é expor sua vida, como a gente fez aqui no início, né? Antes de começar o culto. Cristina expôs a vida dela, o Marcos expôs a vida dele, eu expus a minha vida, dando a entender de que nós não temos nada a esconder uns dos outros. Nós somos um grupo de pessoas que amam Jesus e que está aprendendo uns com os outros a lidar, a viver o Evangelho, a viver a vida. Dentro da esfera pública do mesmo jeito. Você não tem nada, e isso é até um ditado popular, né? Se você não tem nada a esconder, então expõe, né? E isso é até uma coisa que Paulo prega para nós. Nós precisamos estar expostos e estar submisso à autoridade. Essa palavra submisso lembra uma outra coisa, né? Que é sobre a mulher estar submissa ao marido. E é exatamente a mesma coisa. O conceito de submissão de Paulo é a mesma coisa da submissão da mulher. Significa então que nós devemos concordar com tudo, a mulher deve concordar com tudo que o homem impõe a ela. Isso significa que a gente deve concordar com tudo que o governo impõe a nós? Não. Esse contexto de submissão, gente, não a rebelião, é uma não rebelião contra o governo, sabe? É uma não rebelião com quem está acima de nós. Até uma manifestação política, até uma manifestação que vai contra os conceitos de um governo, ela deve ser pacífica, né? Ela não deve ser uma rebelião, tá? Eu posso fazer greve, eu posso fazer fora Bolsonaro, impeachment, posso, desde de que isso não vá imprimir atingir a liberdade do outro, desde que isso não vá causar uma rebelião contra o governo. Eu devo respeitá-lo mesmo não concordando com ele, sabe? Isso serve para tudo, né? Você não pode não concordar com sua mãe, mas você não vai desrespeitar a sua mãe, né? Você pode não concordar com o policial, mas você não vai desrespeitar o policial.
né? Você pode não concordar com o presidente, mas você não vai desrespeitá-lo. E é isso que Paulo prega, né? Porque se você não desrespeita as autoridades, a autoridade ela não vai ter motivo para te privar, não vai ter motivo para te prender ou para te causar algum mal. Então só deve temer a autoridade que tem rabo preso com alguma coisa. Senão não deve temer autoridade nenhuma. Então as autoridades que exercem poder governamental foram ordenadas por Deus. Esse é o primeiro ponto. Alguém leu o versículo 2, por favor? 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Foi isso que eu acabei de falar, gente. Quem se rebela contra a autoridade está se rebelando contra aquilo que Deus instituiu. Isso não significa se rebelar contra Deus. Fique bem claro isso, gente. Isso aí é uma visão extremista sobre como a gente vê o governo. Existem pessoas, existem grupos de pessoas que acreditam veementemente nisso, né? De que eu não posso me rebelar contra o meu pastor, por exemplo, porque o pastor é um escolhido de Deus, e se rebelar contra o pastor é se rebelar contra Deus. Não. Eu não posso me rebelar contra o governo, porque o governo foi instituído por Deus, então ir contra o governo é ir contra Deus. Não. Paulo deixa bem claro que aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Ele não está falando que aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra Deus, contra o que Deus instituiu. Deus instituiu aquele governo para algum propósito. Gente, e nem sempre um governo vai ser instituído por Deus, nem sempre as coisas vão ser feitas por Deus para o nosso bem. Às vezes é para nos punir, às vezes é para nos fazer aprender sobre alguma coisa. Eu não imagino, eu não acho, analisando por esses meus 23 anos de vida, que o nosso Brasil mereça muitas coisas boas dos governos. Apesar de tanta coisa que a gente colheu de positivo, mas a gente colheu muita coisa ruim. Então a gente tem que colher coisas ruins. Não tem como a gente colher coisas boas de algo que foi plantado de forma displicente, sabe? Foi plantada de forma errônea, foi plantada de forma negativa, foi plantada de forma pejorativa. Então, às vezes Deus vai instituir governos, vai instituir autoridades que vai realmente nos punir, né? Que vai realmente nos ensinar, que vai realmente, por eu amá-los tanto, né? Eu vou punir vocês. Sodoma e Gomorra foi destruída, gente, porque chegou no caos, onde não havia mais justos nenhum para salvar aquela terra, para salvar aquele país, né? A gente tem uma mania de dizer, de colocar a natureza como um deus, né? É até uma polêmica que está surgindo hoje em dia. A mãe natureza, né? Então a gente coloca a natureza como se fosse um deus, né? A gente serve a natureza. A gente tem que fazer tudo pela natureza. E é o contrário, né? A natureza é que é nossa serva. Nós devemos cuidar da natureza, não o contrário. Não a natureza deve cuidar de nós. A gente deve cuidar da natureza. Quando a gente não cuida da natureza, a natureza se acaba. Assim como tudo na vida. Se você não cuida do seu filho vai se acabar, vai virar um marginal, um bandido, né? Se você não cuida do seu carro vai se acabar, vai virar uma lata velha. Se você não cuida da natureza, a natureza vai se acabar, né? Então, se as autoridades não cuidam do governo, se as autoridades não cuidam da sociedade como deveriam cuidar, vai se acabar. Isso é um processo natural. E às vezes esse se acabar foi um plano de Deus realmente para nós, para aprendermos. Eu tô cansado de falar isso aqui, gente, que Deus ele não nos quer marionetes, por mais que muita gente pense, né, que pelo fato de sermos calvinistas, a gente acredita que Deus nos quer com marionetes, né? Deus está mandando em tudo, Deus está mexendo em tudo, a gente está só indo, a gente não tem livre-arbítrio, então a gente só vai, né? E não é assim, gente. Deus nos quer pessoas livres para que nós tenhamos responsabilidades. Até porque Ele não nos criou para sermos presos, Ele não nos criou para sermos privados, né? Isso está desde a criação. Quando Deus cria o Éden e coloca Adão lá, Ele coloca, seja livre. Mas tem uma árvore aí, né? Você está num jardim, mas tem só uma árvore que você não pode provar do fruto.
Então, desde o começo, Deus já quer que tenhamos responsabilidade. Não é que Ele quer que a gente tenha uma liberdade, que essa liberdade ela se torne libertinagem, né? Como eu estou cansado de falar aqui. Que tipo de liberdade é essa? É uma liberdade que eu sou presa. Eu sou preso, eu sou escravo da minha própria liberdade. Eu não consigo dizer não àquilo que eu sou livre para fazer. E Deus desde o começo ele fala, ó, você é livre, mas tenha responsabilidade, não exagere. Tem algo, esse é o seu limite, sabe? Então muitas vezes a gente não entende esse nosso limite. A gente quer extrapolar, a gente quer dizer, e isso acaba em alguns defeitos nossos, como cidadãos. Que defeitos são esses? Colocar toda a culpa no governo, colocar toda a culpa na gestão, colocar toda a culpa em um partido, colocar toda a culpa em um líder político, colocar toda a culpa, sabe, em um órgão governamental, colocar toda a culpa em alguma coisa, em alguma pessoa, né? O que apareceu hoje em dia de gente que ama a natureza foi incrível, né? Mas o lixo na rua, sabe? Que é jogado todo dia, né? As queimadas que todo dia a gente está vendo, todo dia a gente está sofrendo com isso, né? E aí o cara tá queimando o lixo dele lá na frente. O mesmo cara que tá fazendo post no Facebook falando da natureza é que tá queimando lixo no fim da sua casa, sabe? E isso acarreta no nosso viver como cidadãos, né? Essa falta de respeito, gente, essa falta de ética, ela é do pecado, sabe? Ou muitas vezes a gente está debatendo política, e eu, talvez seja pelo fato de eu estudar teologia, né? Eu acho que tudo tem uma coisa, sabe, de pecado ou graça no meio. E, e tudo mundo apresenta uma proposta melhor. Ah, não, o melhor seria o Haddad, o melhor seria o Ciro, o melhor seria o Bolsonaro, o melhor seria fazer isso, o melhor seria fazer aquilo, o melhor seria cortar todas as verbas, não sei do que. E na minha cabeça sempre tem aquela ponto de exclamação com interrogação. Gente, para mim o problema é o pecado. Por mais que você faça isso, vai melhorar, vai ter melhorias, vai por algumas áreas sim e tal. Mas o problema ele vai coexistir. Porque o problema está no pecado. Nós somos pecadores, sabe? Está intrínseco na nossa sociedade. Vai amenizar? Vai, beleza. Mas o que a gente quer, que no fato é extinguir, é acabar, não vai acontecer. Ou seja, a corrupção não vai acabar. Porque nós somos pessoas corruptas. O ser humano é corrupto. Não é que o político é corrupto. Não, ele já era corrupto. Agora isso ficou público, ficou visível a todo mundo. Ah, mas se eu fosse político eu não ia fazer isso. Não, você já é corrupto. Você não precisa ser político para provar que não é corrupto. Você já é. Né? Você já é corrupto. Então, a gente deveria pensar um pouco nisso quando a gente fosse pensar mais em parâmetros. Fiz merda. Não. Em parâmetros religiosos, em parâmetros políticos, a gente tem que pensar que existe um pecado no mundo, tá? E as pessoas não estão isentas disso. Alguém lê para mim o versículo 3. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem bem, mas para os que fazem mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e darás louvor dela. Exatamente. Como eu falei no início, né? Deus ele colocou autoridades para frear o ser humano, para ter uma ordem também, né? É necessário ter uma ordem. E também para dizer ao ser humano que certas coisas não pode fazer, certas coisas. É por isso que existem leis, gente. Existem leis. E mais na frente a gente vai tratar um pouco sobre essa questão de leis, que vai muito por uma questão ética também. Por que a gente não deve pensar que ser cristão envolve somente o espectro espiritual? Por causa que nós não somos só espirituais, sabe? Foi uma das perguntas que a Laura me fez sobre ser cristão, né? Por que é muito 8 ou 80, né? Aí eu fui explicar para ela que isso não é de hoje, né? Não nasceu ontem isso é desde a antiguidade, desde o catolicismo. As pessoas valorizam muito o lado espiritual. A questão aqui é o seguinte, gente. É fácil cuidar do lado espiritual e ignorar
o lado pessoal, o lado profissional, o lado de cidadão, a esfera pública. Porque cuidando do espiritual, está mostrando para um grupo seleto de pessoas que você é aquela carcaça, né? Que você é aquela perfeição em pessoa. Mas por outro lado, vamos colocar no trânsito, você é imprudente, você atravessa, você passa por sinais vermelhos de forma displicente. Já é displicente passar o sinal vermelho, né? Mais ainda quando você faz isso de forma equivocada. E você xinga as pessoas no trânsito, você não respeita o pedestre, e você é cristão ao mesmo tempo, sabe? E aí você julga o irmão que fala palavrão, por exemplo. Então aí é sempre uma análise nivelada por você, não pela Bíblia, sabe? É uma análise nivelada por você. Eu não falo palavrão, então pra mim toda pessoa que fala palavrão é errada. Entende? Eu respeito o trânsito, então toda pessoa que não respeita o trânsito é uma pessoa errada, sabe? É uma comparação nivelada por você. Você é o centro, você é o certo, então tudo que não for parecido com você, tá errado, né? Foi isso que a gente falou até no início, né? O Marcos estava falando aí de relacionamento. Então tudo que não for parecido com você é errado, é estranho, não deveria fazer, sabe? E uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem, né? Por que tu não vai na igreja, pai? A minha resposta, eu sei que eu deveria maneirar, gente. Eu sei que eu deveria ser mais complacente, mas eu não sou. Eu falo porque eu não gosto. Eu tô sendo sincero, eu não gosto de ir à igreja. Eu não gosto de ir. Me dá agonia, sabe? Ir, frequentar um culto. Me dá agonia, eu não gosto. Eu já passei 13, 15 anos da minha vida dentro de uma igreja, então eu tô livre disso. Aí é claro que a pessoa já vai me julgar por isso, né? Mas não tem como você, sei o quê, porque você faz isso, porque você faz aquilo outro e tal. E isso, as pessoas não têm a ideia de que o diferente, né? Ser diferente dela também pode ser certo, sabe? Ser diferente não é porque que a pessoa não é diferente, é que ela não seja cristã ou que ela não seja uma pessoa boa, sabe? A gente tem essa mania de achar que toda pessoa que bebe no final de semana é pessoa ruim, sabe? E às vezes o cara que bebe no final de semana tá com todas as suas contas pagas, né? Tá com todas as suas contas pagas, sua família tá bem, seu filho tá bem cuidado, tá tomado banho, já tá alimentado. Ele já ligou para a mãe dele, ele já cumpriu sua responsabilidade como filho, como cidadão, como marido, como pai. E talvez o cara que tá julgando ele tá com todas as suas contas atrasadas, tá falando mal do vizinho, o vizinho não fala com ele. E sabe, gente, é uma coisa que eu sempre percebi, e que eu sempre vou tocar nesse assunto com as pessoas. É uma coisa que as pessoas até me falam, quando for pastor tu vai deixar de beber. Eu falei, mano, não. É uma coisa que eu não vou deixar, porque isso não é uma culpa que eu carrego. Isso pra mim não é um peso, sabe? E uma frase já de efeito para vocês anotarem. Tudo que é peso é difícil de carregar. Tudo. Por mais que esse peso seja 2 gramas, mas se foi peso, é difícil de carregar. Então, Deus ele não quer que a gente carregue esse peso. Esse peso, gente, de ser cristão, esse peso da responsabilidade de estar toda hora se parecendo com alguma coisa, se parecendo com um ideal de crente, ele é difícil pra gente. É difícil carregar esse peso, né? Assim como é difícil carregar vários pesos na vida e tudo mais. Então os governantes civis são motivo de temor para os que fazem o mal. Então, se você for uma pessoa responsável, se você for uma pessoa honesta, você não vai temer a polícia, por exemplo. Se quando passar uma viatura, você não vai ficar agoniado, né? Você não vai temer as leis que são para o trânsito, por exemplo, né? Tem muita gente que fica apavorado quando vem algum imposto ou quando vem alguma lei para o trânsito, porque o cara tem culpa no cartório, né? Cara, caramba, agora não vou mais poder fazer isso no trânsito, né? Quando alguma lei... eu não sei se vocês sabem, gente, agora é até uma dica pro Marcos que gosta de... O Marcos já deve saber disso, com certeza. Antigamente a lei do silêncio, vocês sabem, né? A lei do silêncio era até às 10 horas, né? A partir das 10 horas não podia mais estar... Agora na nova lei, da lei do silêncio, ela não tem mais questão de horário. Ela não tem mais questão de, tipo, pode ser agora, meio-dia. Mas se o vizinho se sentiu incomodado pelo barulho do som,
Pode adicionar a polícia, o cara vem, faz trazer um medidor, né? E vai dizer pro cara baixar o som. E isso dá uma multa do caramba, sabe? Isso serve pra tudo. Desde igreja, bar, vizinho, qualquer coisa. A gente já tentou ligar. Então não existe mais questão de horário, tá? Então muita gente com isso, né? Com essa nova lei, ficou tipo... Nossa, mas meu Deus, isso é errado, porque 8 horas é cedo, 7 horas é cedo. Tá, cedo para você. Mais uma vez vem o pecado de você nivelar as coisas por você, sabe? Você que é o padrão. E por que eu coloquei o tema de Deus acima de tudo e um país para todos? Porque um país, gente, ele não pode ser para um grupo de pessoas. Um país ele não pode ser só para cristãos. Um país ele não pode ser só para católicos. Um país ele tem que ser para todos, porque é um país. Se fosse uma casa, beleza, mas é um país. Então Deus acima de tudo porque Ele está no controle de tudo. Ele é soberano sobre tudo. Ele é soberano sobre todos os espectros da sociedade. Ele é soberano sobre a política, Ele é soberano sobre a igreja, Ele é soberano sobre tudo. E um país ele tem que ser governado para todos. Mas há uma dificuldade imensa de governar um país para todos. A gente via essa dificuldade no antigo governo, porque no antigo governo eu não sentia que os evangélicos eram representados. No antigo governo eu não via a igreja participando do governo. Eu não via, na verdade. E se você me apontar algum dado de que isso era... Você, não sei. No atual governo eu já sinto que a gente tem mais liberdade, né? A igreja ela tem mais fala, a igreja ela talvez por ter esses assuntos polêmicos, né? O que é até ruim para as duas partes, para ambas as partes. É ruim para quem apoia os negócios lá e é ruim para a gente de cá também, porque a gente fica nesse... Pode falar. É aquilo que a gente falou uma outra vez, mesmo que for. Isso acontece porque, gente, mais uma vez eu repito, pecado. Nós somos pecadores, nós somos corruptíveis. E é comprometedor isso, porque a gente acaba que falando, que usando alguns termos que faz com que afastem as pessoas, né? Por exemplo, a gente sabe que um homossexual ele precisa de Jesus, assim como eu e você precisamos, né? Só que quando você fala que um homossexual precisa de Jesus, vem uma série de pesos, vem uma série de coisas que está envolvido nisso. Ah, você está dizendo que um homossexual não tem Deus? Não é isso que eu estou dizendo, gente. Eu estou dizendo que ele precisa de Jesus assim como eu preciso, assim como o Marcos precisa, assim como a Cristina precisa. Ele precisa ser regenerado, assim como nós precisamos. E isso, gente, dentro da igreja, ela traz coisas que são muito ruins para a gente desenvolver. E é por isso que a igreja, eu vou colocar a igreja como um todo, ela está sempre presa nesse círculo vicioso, que é o que? De mostrar para o homem que o que ele precisa ser transformado é o lado espiritual. E ele precisa abnegar algumas coisas da vida dele, ele precisa abdicar algumas coisas da vida dele. Algumas coisas da vida dele precisam ser extintas, extirpadas a qualquer custo. E eu já falei isso aqui várias vezes, né? Se o cara beber não pode beber mais, se eu beber numa rua não pode beber mais. Se, sei lá, se o carro dele tinha uma mulher pelada atrás não pode mais ter. E a partir de hoje a gente vai colocar algumas coisas para ele fazer, né? Ó, essa música aqui, né? Deixa queimar 38 vezes, é o que você vai ouvir. Foi Deus que me deu no seu carro, é o adesivo que você vai pregar agora. E a igreja agora é o seu ambiente, tá? Você não pode mais ir pro bar. E o cara, beleza, movido pela espiritualidade que atingiu ele, né? Movido pelo amor que ele tem. Às vezes o cara realmente ama Jesus, sinceramente, a gente não tá no coração das pessoas para determinar isso ou não, mas o cara vai por caminhos deturpados. O G12 faz isso com maestria, né? Ele começa mostrando pro cara que ele tá errado, traz o cara para uma visão que é a célula, né? Uma perto da casa dele e tal, e o cara vai para uma célula. Dessa célula induz o cara que ele precisa ofertar na igreja. O cara acha super legal, porque ofertando na igreja eu vou ter o lanche também, né? Que a célula tem um lanche. Aí depois de eu estar introduzido na célula, eles me apresentam um encontro com Deus,
me dando vários testemunhos, aí eu faço pré-encontro. Estou motivado por aquela, sabe, por aquela paixão que é muito boa, que as pessoas costumam respeitar quem é crente, né? Eu acho. As pessoas costumam, se for crente, pô, sabe? Ontem mesmo a gente estava tomando tereré, aí o Rodrigo falou alguma coisa pro Giovanni, ela vai bem armar pra gente, aí eu nada, ela é da igreja. Então falou que é da igreja, já dá um sinal de respeito, né? Aí o cara quer ter isso. Quem que não quer ser respeitado? O cara nunca foi respeitado na vida, nem a mãe dele respeita ele. O cara veio pra igreja onde todo mundo ama ele, abraça ele, respeita ele. Nossa. Aí o cara paga R$ 70 no encontro, vai no encontro, aí é feita aquela coisa, né? Aqueles 3 dias, aí o cara sai do encontro, faz o pós-encontro, o cara tá bem com Deus, pra tratar do lado espiritual dele, ele foi feita uma lavagem cerebral nele. Mais uma vez eu repito, gente, talvez o cara realmente ama Jesus, mas ele tá equivocado sobre algumas questões bíblicas. Então esse cara precisa só conhecer Jesus, né? Ele conheceu uma religião, ele não conheceu Jesus. Então é feito isso na vida das pessoas. Então a gente acaba que a igreja fica sempre nisso, né? O ideal é fazer com que as pessoas deixem suas práticas mundanas e venham para Jesus. A questão, gente, é que essas práticas mundanas são práticas que nós temos ainda, né? O Marcos tem práticas mundanas, a Cristina tem práticas mundanas, eu tenho práticas mundanas. E não é isso que determina se nós somos cristãos ou não. O que determina se nós somos cristãos ou não é se nós temos Cristo como referência. Primeiro barulho externo. Se nós temos Cristo como referência, se nós temos Ele como referência, nós estamos almejando chegar lá, a gente sabe que é difícil, e dentro desse contexto que é a utopia, né, a gente está indo no caminho certo, né? Mais uma vez eu repito, o importante é estar no caminho, né? A gente está no caminho, a gente está indo. Beleza. Marcos, lê aí pra gente 4 ou 5. Porquanto ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz beldade. Porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus para atenderem a isso mesmo. Tá, Só até o 5. Então, os funcionários do governo, eles servem a Deus, né? E mais uma vez eu repito, né? Servir a Deus não necessariamente significa que é Deus quem está aprovando aquelas coisas ou não. Porque aquela pessoa, ela foi usada, ela foi escolhida por Deus. E poderia ser outra? Poderia, como já foi, como já foram outras, né? E mais uma vez eu repito, gente, a gente tem essa visão de que tudo que tem Deus no meio é positivo, né? Foi Deus que me deu, então, caramba, isso aqui tem que ser usado. Nada que Deus faz é errado, nada que Deus faz vem pro mal, não sei o quê. E às vezes não, gente, às vezes Deus vai fazer coisa na nossa vida para nos ensinar, né? Isso é bíblico, né? A gente vê no Antigo Testamento várias vezes Deus matando pessoas. E Ele é Deus, Ele faz isso. A gente vê várias vezes na Bíblia Deus mandando fulano matar fulano. E a gente vê na Bíblia Deus destruindo cidades, Deus destruindo pessoas, Deus permitindo que Jó passasse por tudo aquilo. Então, Deus, ele não é esse Papai Noel que a gente imagina que ele é, né? Então, às vezes ele vai trazer punições para uma sociedade, punições para um país. Talvez a intenção o propósito de Hitler na Alemanha foi doutrinar aquele povo, né? O povo errado. E a gente não está dizendo, como o próprio Paulo já deixou claro, que Deus concorda com tudo que as autoridades que ele colocou e instituiu. Mas se foi Deus que colocou lá, foi. Esse é um fator. O que isso quer dizer? Deus conhece o Marcos. Deus conhece o coração do Marcos. Sabe que o Marcos tem certos atributos, né? E Deus sabe que o Marcos, em determinada função, em determinado lugar, vai trazer benefícios para aquele lugar e vai trazer malefícios para algumas pessoas específicas. Então Deus vai usar o Marcos para isso. Para aquela pessoa que Deus quer que leve malefício, porque aquela pessoa está sendo punida por alguma coisa que ela fez, o Marcos é um carrasco. O Marcos é um mal daquele século.
para aquela pessoa. Eu odeio o Marcos porque o Marcos me tirou do cargo que eu queria estar, sabe? E isso é Deus agindo, gente. Isso é Deus agindo. Talvez para um grupo seleto de pessoas hoje em dia, né, um grupo de esquerda, o governo atual é o pior de todos da vida, né? Talvez o Bolsonaro seja o maior vilão do Brasil para esse grupo de pessoas. E para outros não, para outros é a salvação. Para outros, o Bolsonaro é o que a gente poderia ter de melhor no país. E uma coisa é fato, foi Deus que colocou lá, né? Cabe a nós entender o propósito dele. A gente sabe, com base em Romanos 13, que a gente deve respeitá-lo. A gente sabe, assim como eu falei, a mesma coisa, o Marcos estava aqui, para não deixar eu mentir, né? Eu falei a mesma coisa quando a Dilma ganhou para a presidência. E eu falei que a gente deve respeitá-la, porque ela foi instituída por Deus. E foi impeachmentada por Deus também, sabe? O Bolsonaro é a mesma coisa. Então todos os governantes, desde o policial, o guardião de trânsito, né? O presidente do seu bairro, até o presidente do país, ele foi instituído por Deus. E cabe a nós entendermos o seu propósito e o nosso propósito em relação a eles também. Eu vou ler aqui um trecho do livro do Wayne Grudem, página 114, muito interessante sobre o tema. Quando a gente fala que Deus instituiu pessoas, né? Olha o que ele fala. Isso não significa, porém, que devemos considerar bom tudo o que um governante faz. João Batista repreendeu Herodes por todos os males que fizeram, lá em Lucas 3,19. Daniel disse a Nabucodonosor, abandona teus pecados praticando a justiça. O Antigo Testamento traz diversos relatos de reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Portanto, é apropriado dizer que os governantes fazem o bem quando cumprem suas responsabilidades com justiça e imparcialidade, segundo os princípios de Deus para o governo. Justiça e imparcialidade. Um governo que governe para todos, né? Isso seria justiça e imparcialidade. Dentro da igreja, eu estou fazendo esse link, né, de governo com a igreja, porque é a nossa vida cristã. Dentro da igreja acontece muito esse fato de eu preferir uns e não preferir outros, né? Eu tenho um grupo, sei lá, de pessoas que eu gosto mais do que outros. Isso é errado? Não. Errado é quando eu uso isso como benefício para uns, né? E ao tornar benefício para uns, eu diminuo outros, sabe? Aí eu estou sendo convincente com que o pecado ele reine naquele ambiente, né? Qual o pecado que vai reinar aí? Inveja, o pecado da injustiça, né? Eu estou sendo injusto. Isso vai acarretar também a idolatria, que o cara que está sendo beneficiado vai amar o pastor, né? Vai idolatrar o pastor dele é tudo, né? Acontece muito hoje em dia com o R.R. Soares, né? O R.R. Soares é idolatrado por muita gente. Minha avó, por exemplo, idolatrava o homem, tinha tudo dele, né? E essa questão da idolatria que a gente aprendeu no começo, gente, é muito importante. Você falou, né, disso, que às vezes a igreja, a faixa da igreja é o pastor ou a pastora. Sim, sim. Tem um nome do pastor e a pastora. E, gente, isso serve até pra mim, como torcedor de São Paulo, fanático que sou, né? Tem uma música de São Paulo, um grito de torcida, na verdade, que ela é assim: Tricolor, tu és alegria, Tricolor, eu te amo demais. No dia que tu não existir, eu não quero sorrir nunca mais. Eu não canto isso, porque isso não é, porque isso é idolatria, né? Isso é eu colocar um time acima de tudo, dizendo a esse time que se ele parar de existir, eu não quero mais sorrir. Ou seja, a única pessoa que eu posso falar isso é para Deus. Deus, única pessoa que se não existir na minha vida, eu não quero sorrir nunca mais. É Deus, sabe? E é uma coisa que até que eu faço nas minhas orações. Se for para um dia eu alcançar certos objetivos na minha vida, mas se for para Deus estar afastado dele, eu não quero atingir. Porque Deus, ele é o centro da minha vida, sabe? Deus, ele tem que ser o centro da nossa vida, gente. É isso que eu sempre falo para todas as pessoas que eu conheço. Se ama Jesus, amo. Então isso vai acarretar em algumas coisas, sabe? O processo, ele é o contrário.
Ele não é que para você amar Jesus, para você entrar na fé, você precisa deixar algumas coisas. Ao contrário, é por você amar Jesus, por você amar tanto, compreender que a importância dele na sua vida é que você vai abrir mão de algumas coisas e abraçar outras, entendeu? É por você amar Jesus que você ora, por você amar Jesus que você lê a Bíblia, é por você amar Jesus que você ama o próximo. Tudo está relacionado a amar Jesus. Se eu não amo Jesus, logo eu não oro. Se eu não amo Jesus, logo eu não leio a Bíblia. Porque não vai adiantar nada, gente. Eu falar, o pastor falar para você fazer ou não fazer. Você não está fazendo aquilo por amar Jesus. Está fazendo aquilo para vestir um personagem, né? De que você é crente, de que você é uma pessoa pai e tal. E isso serve para os dois lados, né? Muitas vezes a gente vê uma irmãzinha postando uma foto um pouco mais ousada e a gente já diz, olha a irmãzinha aí, nem ama Jesus. Olha a roupa que uma irmãzinha usa. E às vezes a irmãzinha ama Jesus sim, gente. Ela apenas está em um processo diferente do seu. Aprenda, gente. Aprenda a olhar para as pessoas não com olhar de julgamento, mas um olhar de processo diferente. Respeite o processo do outro. Alguns irmãos vão ter mais dificuldade do que outros. Isso é normal, sabe? Alguns irmãos vão achar certo algumas coisas e outros irmãos vão achar errado outras. E Romanos 14, né? Vamos sempre ler Romanos 14 e aprender que alguns irmãos são assim mesmo. Simples, né? O que eu falei até na primeira pregação dessa série, que foi, vocês devem lembrar, né? Foi até lá dentro do quarto. É que eu não posso me prender a um irmão que quer apenas me julgar. Esse irmão aí eu não devo nem falar com ele, né? Eu não devo nem falar, nem ter conversa, nem ter diálogo. Porque essa pessoa ela não está preocupada com a minha vida, ela não está preocupada com o meu relacionamento com Deus. Ela está preocupada somente em me julgar. E respeitar as autoridades é nosso dever como cristãos, né? Último ponto. Respeitá-los não é um dever nosso somente como cidadão, mas também como cristãos, como as pessoas que amam e servem a Deus. O próprio Jesus falou, gente, dê a César o que é de César, né? Tudo aquilo que for para o governo, dê ao governo. Tudo aquilo que for para Deus, dê a Deus. E respeite as autoridades. Fazendo um resumo aqui, um check-up geral, eu quero ler aqui o 6. Vamos ler o 6, versículo 6. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. 7. Dê a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não estava no script, mas eu quero ler o 8. Vamos ler o 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Eu acho esse versículo tão lindo que eu vou ler de novo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Você já ouviu aquela frase daquele teólogo muito famoso e muito lindo, que infelizmente já nos deixou, chamado Chorão, que diz que um homem que está em paz não quer guerra com ninguém? Vocês já ouviram, né? Hoje em dia a gente adaptou essas frases a outras, né? A mulher com cabelo hidratado não quer guerra com ninguém, o homem com a sua cerveja na mão não quer guerra com ninguém, enfim. Um homem que está em paz com Deus e com o seu próximo, ele não quer guerra com ninguém, né? Logo, o cidadão que tem cumprido o seu dever como cidadão, como esposo, como pai, como cristão, ele não vai ficar em guerrinha com seus irmãos para dizer que fulano está certo e fulano está errado. Eu me baseio por mim mesmo, sabe? Eu não quero saber se o vizinho tá brigado com outro vizinho. Não me interessa, gente. Não me interessa. Eu respeito meu vizinho assim como eu respeito o outro vizinho. Eu respeito o vizinho daqui, eu respeito o vizinho dali. Então, por eu respeitar, por eu dar a ele esse amor, né, que respeitar é uma forma de amar, eu não quero guerra. Então eu não quero saber de fofoca com ninguém, sabe? Eu não quero saber se fulano tá falando mal de mim ou não. Às vezes fulano fala mal da gente, nossa, falaram mal de mim, eu vou ter que montar a CPI. E deixa entrar por um ouvido e sai pelo outro. Você não tem guerra com esse... Você tem guerra com esse irmão? Não. Então é a prova de que você deve deixar quieto, né? Às vezes fulano é mal resolvido, fulano não tem o que fazer da vida, ele vai falar da sua. Normal, gente. Normal.
O que fica de aprendizado para nós, e pela primeira vez em séculos eu estou encerrando antes de 1 hora, estou evoluindo. O que fica de aprendizado para nós, gente, é que nós devemos aprender. Eu sei que a gente não é esse tipo de pessoa, né? Sei que a gente está muito elevado, né? A gente não é esse tipo de pessoa. Então, eu vou falar aqui só por falar, mas a gente não é esse tipo de pessoa, tá? A gente não deve ficar com esse pré-julgamento, achando que todo mundo que não é parecido com nós está errado. Achar que todo pentecostal está errado. Achar que pelo cara ir para a igreja quarta, sexta, sábado, domingo ele está errado. E nós, né, somos certos, né? Nós que só nos reunimos uma vez por semana, o Marcos menos, na casa do irmão, é que somos os bambamães, né? O fato de nós ouvirmos a Cristina, ouvirmos o Jonathan, eles são os caras, então não vou ouvir mais ninguém. Não vamos ficar com esse, sabe, com esse nariz em pé, achar que todo mundo está errado e a gente está certo. A gente aprendeu na primeira ministração dessa série, né? Sobre o cara que não bebe, ele é um cara imaturo, e todo mundo que bebe é que é amaturozão. Às vezes não, gente. Às vezes a gente tá errado, totalmente errado. E a gente tá tão errado que a gente tá achando que tá certo. E às vezes as pessoas é que estão erradas. Então que a gente possa aprender, sabe? A gente possa aprender, porque o caráter começa a fazer zoado. Beleza?